Boa noite a todos. Legal a gente estar aqui mais uma vez com vocês. A participação de vocês, condutores, é muito boa, muito legal. Então, vamos começar aqui. Então, hoje a gente está com o Leonardo, né? O Leonardo, ele é oceanógrafo, ele é mestrando do IO, né? Ele trabalha com pesquisas de ondas oceânicas e a gravidade, de gravidade e a força associada à costa. Né? Então, ele tem pesquisa com a relação costeira, também com trabalhos offshore e educação ambiental. Realizou o TCC dele lá em Alcatrazes, né? Onde ele estudou o clima das ondas em uma área adjacente ao arquipélago. Então, ele vai falar sobre isso hoje. Acho que tem tudo a ver com a gente, né? A gente, mergulhadores ou não, a gente consegue absorver bastante e dá para a gente entender bastante da dinâmica lá de Alcatrazes na hora que a gente for guiar e até entender por que as condições marítimas lá de lá, tá bom? Então, não sei se você prefere, Leonardo, que o pessoal pergunte tudo no final ou vão te fazendo pergunta ao longo da apresentação. Acho que pode ser no final. Tá. Então, se vocês quiserem colocar aqui na chamada, nas mensagens, ou então guarda que daí no final a gente chama todos vocês que quiserem fazer pergunta, tá bom? Então, é isso. Essa palestra vai ficar gravada, depois a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. Se vocês não sigam, então, por favor, a gente pede que siga, tem bastante conteúdo legal lá, tá? ICMBio Alcatrazes. Tá bom, gente? É isso. E a gente vai conversando no final da palestra, depois da apresentação. Bom, boa noite, gente. Hoje eu vim apresentar, então, como foi falado, né, a distribuição da força de ondas na ilha de Alcatrazes. Esse trabalho foi meu trabalho de conclusão de curso, mas depois virou um artigo publicado também, e aí contou com a colaboração da Luísa e da Natasha. A Luísa do meu laboratório, né, o Laboratório de Dinâmica Costeira, e a Natasha do EcoRap, do IO. E o Eduardo Zigli foi o orientador, né, de toda a pesquisa. Então, falando rapidinho de mim, né, então, como já foi falado, eu sou oceanógrafo, formado pelo IO em 2019, e eu sou atual mestrando no Laboratório de Dinâmica Costeira. No ano que vem eu vou defender o meu mestrado, e hoje em dia eu trabalho com o clima de ondas do litoral de São Paulo e a força associada na costa também, para associar com as feições costeiras. Então, falando um pouco do que a gente vai falar no trabalho, né, ao longo do trabalho, por que ondas, né? Por que estudar as ondas? Primeiro que ali na região de Alcatrazes tem muito pouco dado da oceanografia física, né, dessa área de ondas, até de corrente e tudo mais, então era uma coisa que estava faltando na região. E em arquipélagos, né, que geralmente são predominantemente rochosos, a onda é a principal força dinâmica ali que atua, né, nessas feições rochosas. E ela também é a entrada de energia na região costeira, então ela vai fazer processos costeiros na região. E aí, para estudar ondas, a gente estuda alguns parâmetros das ondas, né, algumas características das ondas, para a gente poder quantificar como que as ondas atuam na região. Então, eu trouxe aqui essa figura aqui de uma onda, né, que é uma onda sinoidal aqui que a gente estuda, e para poder trazer para vocês como que a gente estuda isso. Então, geralmente a gente estuda a altura da onda, que seria a distância entre a crista e o cavado. Então, a gente tem as ondas aqui, a crista, essa parte mais alta da onda, e o cavado, que é essa parte mais baixa, né? Então, a onda ela vai se propagando assim, né? Uma crista, um cavado, uma crista, um cavado, né? Que a gente vê. E aí, a distância entre da crista até o cavado seria a altura da onda. Quando a gente fala de período de onda, que é outro parâmetro super importante, né, de onda, a gente fala sobre o tempo que decorre entre a passagem de uma crista e outra, ou de um cavado e outro, né, a partir de um ponto fixo. Então, se a gente estiver olhando lá no mar, a gente vê uma onda passando, então a gente conta quando que a gente vê
a crista dela passando e quanto tempo depois vai passar outra. Isso seria o período. E com isso a gente consegue classificar as ondas, né, de acordo com esse período. Geralmente pode ser de vento, que a gente fala, né, onda tipo Cia, digamos, que seria de até 10 segundos o período. E acima de 10 segundos aqui a gente fala de swell, que são aquelas ondas que a gente está acostumado a ver que formam mais longe da costa, que são aquelas ondas que falam de onda de surf também e tudo mais. Quando elas quebram, elas têm umas alturas maiores e períodos maiores, né? E a direção da onda, que ela não está aqui, mas é a direção que essa onda está se propagando. Então, esses 3 parâmetros a gente estuda para para criar um clima de onda de uma região, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Já que a gente tem onda passando o tempo todo, a gente pode pegar dados medidos in situ. Então, geralmente pode ter um equipamento, uma boia, ou algum ADP, alguma coisa assim, algum equipamento que vai medir essas ondas ao longo do tempo, ou a partir de um modelo numérico global que a gente pode extrair dados ao longo do tempo. E geralmente os dados in situ eles são mais difíceis da gente ter uma série temporal muito grande, porque para fazer uma climatologia, né, para a gente poder estudar como que as ondas se comportam numa região, a gente precisa de muitos dados, a gente precisa de pelo menos 10 anos de dados, né? Então é muito mais difícil ter dados medidos in situ, principalmente aqui no Brasil a gente tem poucos programas de boias e muitos programas, os que tem também a gente não tem esses dados medidos por muitos anos, assim. Então, geralmente o que a gente faz é extrair de uma série temporal, que são dados modelados, né? E aí a gente tem 2 tipos, né, desses modelos numéricos que a gente usa nessa parte da oceanografia, né? A gente tem o Hindcast, que são dados passados, modelados do passado, então de 2020 até 1979, igual tem na NOAA, ou dados, né, do Forecast, que são dados do futuro, que são previsões. Então aqui eu trouxe um do INPE, que seria um Forecast, mas o Hindcast é muito parecido. Então a gente tem uma grade global e a gente consegue extrair de um ponto que a gente define, né, de uma coordenada geográfica, os dados de onda ao longo do tempo. Então, nesse trabalho, eu utilizei dados desde 2005 até 2018 para poder caracterizar o padrão de ondas de uma região ali próxima de Alcatrazes, e essas ondas se propagando até o entorno da ilha para a gente poder avaliar qual que é a energia de onda em volta, né? Porque a onda ela vai transportando essa energia, né? E como que a gente... e a importância disso é que quando você estuda a energia da onda, né, o poder da onda, né, a força da onda, que é o que a gente vai falar, é que você associa numa relação matemática o valor da altura e do período. Então, você usa essas 2 variáveis que a gente geralmente estuda separados em uma só. Então, é muito mais eficiente para a gestão costeira ou, de forma geral, para os organismos que vivem ali na região também, para se adaptar a essa força de onda que a gente chama, né? Então, esse lugar tem uma região onda mais forte, onda mais fraca, que é o que a gente vai ver. E o arquipélago de Alcatraz, então, como eu falei, ele não tem tantos dados na parte de oceanografia física, né, tantos dados abióticos na região, e ele é uma área de conservação, então se torna muito interessante a gente estudar essas ondas da região. E aí o meu objetivo, então, foi caracterizar o clima de ondas e a força de ondas ao redor de Alcatrazes, né, que é um arquipélago, no caso, mas a gente estudou mais a ilha de Alcatrazes, por ela ser a maior, né? Então, Alcatrazes, para quem não está muito familiarizado, né, é um arquipélago que ele conta com, pelo menos na literatura, 6 ilhas, 5 ilhotas, 3 lajes e 2 recifes, e a maior ilha é a ilha de Alcatrazes, né, que é essa que a gente vê, e ela tem um formato que foi descrito assim em alguns trabalhos como um formato de Y. E isso, associado com a direção das ondas que chegam, implica na diferença entre a força de onda no litoral da ilha, né, de Alcatrazes. Bom, e aí, né, como que eu fiz para estudar? Então, a partir do modelo global, eu extraí os dados de onda, que seriam desse ponto aqui, dessa estrelinha vermelha,
eu extraí os dados de onda, então, como eu falei, o período, a altura e a direção das ondas. E a partir disso eu fiz uma climatologia, né, que são os 13 anos de dados, eu estimei como que funciona o regime de ondas ali, mais ou menos, médio. E também eu extraí a partir do percentil 95 da minha distribuição de dados, né, que seria o quê? Eu colocar desde a menor altura de onda até a maior, em ordem, né, e pegar os 5%, as 5% últimas alturas de ondas maiores. Então, eu tinha acho que 40 mil dados, então eu peguei os 2.000 últimos dados nessa ordem de menor para maior, e eu caracterizei como período extremo, né, como onda extrema, a partir das ondas que ocorressem pelo menos 12 horas seguidas. Então, a gente ainda tirou algumas ondas que aconteciam uma única vez na série, ou que aconteciam 2 vezes e depois paravam. Então, o evento, para ser considerado extremo, tinha que ocorrer pelo menos 12 horas seguidas também, além de estar acima desse percentil 95, dessa altura, né, do percentil 95. E a partir disso, depois que eu descrevi esse clima de ondas, eu criei cenários de ondas mais frequentes na região. E a partir disso, eu propaguei essas ondas para o entorno da ilha a partir dessa grade numérica. Então, para isso, eu usei o software Delft, que ele é mais indicado para águas costeiras, né? E porque quando a gente vê um dado de onda desses modelos, né, globais, a gente tem uma resolução muito grande, muito ampla. E quando a gente precisa extrair em volta de uma ilha bem pequenininha como é Alcatraz, né, se você considerar o globo, a gente precisa de uma resolução melhor em volta dela. Então eu criei esse modelo numérico lá no Delft, né, esse modelo essa grade, né, que tem várias células, e cada célula tem 500 por 500 metros, nessa parte mais afastada, né? E conforme a gente vai chegando próximo à ilha, eu fui refinando essa grade para ficar com 55 metros cada quadradinho, e eu poder extrair de cada quadradinho o período e a altura da onda para poder calcular a força em volta de Alcatraz, né? Que é o que está aqui. Então eu extraí como se fosse aqui em volta esses valores depois de ter rodado o modelo e extrair esses dados de onda para eu poder calcular a força e identificar onde tem a força maior, onde tem a força menor. Bom, e aí o que isso deu, né? Deram 7 cenários anuais, 7 cenários para o clima anual, 9, e para o outono também, 9 para a primavera, 9 cenários de onda, 8 para a primavera e para o inverno. Então seriam 8 tipos de ondas diferentes que acontecem em frequências diferentes. Então a gente tem 100% de frequência e, sei lá, tem uma onda de 1 metro a 1,5 metro acontecendo 30% das vezes. Então eu fui lá e isso foi um cenário. E para calcular essa energia da onda, eu utilizei essa equação, né, que utiliza a altura ao quadrado, o período, a gravidade ao quadrado e a densidade da água, que eu considerei como 1.027 kg por metro cúbico. E depois eu fiz a média ponderada dos meus resultados, né, para poder normalizar tudo, e repliquei esses dados para a borda mesmo da ilha para eu poder extrair, para eu poder mostrar como é que funciona essa força de onda. Então, falando assim do clima de ondas naquela região mais afastada, né, que engloba tudo, a gente vê que as alturas das ondas lá em Alcatraz, nessa região, né, que seria o litoral norte, mas no litoral norte, a gente tem altura de onda de 1 a 1,5 metro. E na primavera, isso ao longo do ano todo, né, de uma forma geral, no verão, no outono e no inverno. E na primavera a gente tem ondas um pouco mais altas, de 1,5 a 2 metros. E o período dessas ondas, né, como eu falei, ele é variável, mas geralmente ele está de 7 a 10 segundos, que a gente tem essas ondas mais rápidas, e principalmente vindo de leste. Quando a gente tem ondas com períodos maiores, né, que são o swell, a gente vê eles vindo de sul, porque a gente tem a entrada de frentes frias,
né, ao longo do ano. E geralmente essas entradas de frente fria geram essas ondas de swell mais energéticas, e aí elas vêm de sul. Então, ao mesmo tempo, então a gente está vendo aqui que a direção das ondas, né, nessas gráficos de rosa de onda, a gente consegue ver que a direção da onda varia de leste e de sul, principalmente, né, com alguma incidência de sudeste, e bem pouquinho, mas é porque não dá para ver porque é bem pouquinho mesmo, a gente tem um pouquinho de sudoeste também, que são principalmente as ondas extremas. Como elas aparecem muito pouco, então não dá para ver muito. E aí a gente vê também que durante o outono e a primavera e o inverno, a gente tem uma menor incidência de ondas de leste, né, se comparado com o resto do ano. E aí isso também é porque durante o outono e o inverno a gente tem maior entrada de frentes frias. Então isso também reflete nos eventos extremos, né? Foi identificado 173 eventos extremos nesse período de 2005 a 2018, né? E aí fazendo uma média, assim, a gente viu que só tiveram 11 eventos extremos no verão, 62 no outono, 65 no inverno e 35 na primavera. Então, mostrando aqui que no outono e no inverno, realmente, a gente tem ondas mais energéticas, ondas mais altas, né, na região. E também mostrando, assim, ao longo do ano, né, a gente vê que maio e julho são os meses que mais ocorrem esses eventos de ondas mais energéticos, e janeiro e fevereiro são os que menos acontecem. E aí, visto isso, né, visto esse padrão de ondas que acontece na região, eu peguei mesmo a distribuição dos eventos mais frequentes. Então, tem onda de leste, onda de sul, para propagar na grade que eu fiz, né, para propagar até a ilha de Alcatraz e poder extrair os resultados. E aí, antes de mostrar como é que fica a distribuição espacial, né, o que a gente reparou, né, o que a gente viu, é que a força dessa onda, ela tem uma amplitude bem pequenininha no verão, então a gente vê que até 5.000 watts por metro de onda, então é uma onda bem fraquinha. Na primavera também é uma onda que já não é tão, já está mais intermediária, e no outono e no inverno, como já foi visto no clima de ondas, a gente já tem ondas mais extremas, né? É interessante falar também que o nosso Atlântico Sul, né, ele é a bacia oceânica que tem a menor força de onda entre todas as bacias oceânicas do mundo. Então, é esperado já uma baixa energia de onda. Então, esses resultados mostram que estão de acordo aí com a literatura. E a mediana também é muito baixa em todos os casos. Isso porque, depois quando eu mostrar a distribuição espacial, a gente vê que metade das ondas, né, metade da distribuição está do lado mais voltado para o continente e metade está para o lado do mar aberto. E a gente percebe que no mar aberto a gente vai ter ondas mais energéticas e no mar de dentro, digamos, vai ter ondas menos energéticas. Então, a partir disso a gente fez esses mapas de distribuição da força da onda. E aqui esse primeiro é ao longo do ano, como que varia essa força de onda. Então a gente pode ver aqui que varia de 0 até 20.000 watts por metro. Então o que a gente vê é que essa região aqui, que é a voltada para o mar aberto, ela tem uma força de onda maior, né? Que a gente vê esse vermelho, então está bem próximo ali de 20.000. Porque ela está mais exposta, né? Ela é a parte voltada para a região que está mesmo do lado do vento, do sopro do vento, é a região que está exposta ao mar aberto, então os trens de onda vão vir aqui e vão atacar com uma força maior. E como ao longo do ano a gente tem muita onda de leste, onda de sul, então é uma região que realmente o tempo todo está muito atacada. Na região aqui que tem o saco do funil, né? Nas regiões mais externas, a gente vê que tem um acúmulo de energia. Isso é muito por causa da difração da onda. E nessa parte mais interna, a gente vê que a onda vai afunilando, né? E vai perdendo altura, vai perdendo energia conforme ela vai chegando. Então, a gente tem
uma energia bem menor. Essa região voltada para o continente, né, o continente está para lá, a gente vai ter essa região mais protegida, né, porque é a face que está contra o vento, né, então ela vai estar mais protegida, então a gente vai ter uma força de onda bem baixinha ao longo do ano se a gente fizer uma média, né, a força média é bem baixinha. E essa região que a gente pode falar que é um pouco mais sudoeste, né, ela recebe algumas ondas ao longo do ano, e por causa da difração ela acaba tendo um acúmulozinho de energia parecido com essa parte do saco do funil. Então essa região é a que mais varia ao longo do ano, assim, digamos. Aqui do lado, na figura B, né, eu tenho a distribuição dos eventos extremos, que são aquelas ondas mais energéticas de todo o período que eu analisei. E a gente vê, a primeira coisa que a gente vê é que aumenta a energia de onda na costa inteira da ilha, né? A gente vê que mesmo, assim, que as ondas da região voltada para a costa, né, para o litoral, elas são mais baixas, são mais fracas ainda, mas não são tão fracas quanto a distribuição normal, o que é esperado porque a gente está tendo um evento de alta energia ali. E essa face voltada aqui para o mar aberto, a gente vê que está tendo uma energia bem maior do que no restante, assim, né? Fica bem vermelho, então é o maior de todos. E essa região, de novo, né, que como tá vindo muita onda de sul e um pouquinho de sudoeste, a gente tem esse acúmulo de energia um pouquinho maior na região sudoeste aqui da ilha. Aí, passando agora um pouco para as estações do ano, né, a gente tem o verão. O verão, ele também tem ondas bem baixinhas, né, e aí é totalmente o oposto do que a gente já viu, então as ondas são muito baixas, no geral. E como a gente está tendo bastante onda de leste, as ondas conseguem penetrar um pouco aqui nessa região externa do saco do funil. Mas essa região mais abrigada, né, ela fica com bem pouca energia. E a gente tem essa região aqui sudoeste, né, a gente vai ter pouca energia de onda também, porque a gente não tem tanta onda, a gente tem onda de sul, mas elas não acontecem com tanta frequência igual as ondas de leste. Aí passando agora pro outono, a gente já percebe que aumentou aqui, né, a distribuição da força da onda. Esse aqui também é o inverno, e a gente percebe o quê? Que essa região sudoeste aqui aumentou também o espaço aqui de energia de onda, porque a gente está tendo mais onda de sul do que de leste. Então aqui também a gente vai ter uma redução da abrangência da força da onda, e aqui por causa da refração ali, por causa das ondas que estão vindo por aqui, a gente vai ter um pouco de acúmulo de convergência, na verdade. A gente vai ter um pouco de acúmulo de energia. E aí, como a gente já mostrou naquele gráfico da distribuição da força, né? Aqui a gente vai ter um cenário mais intermediário entre o verão e o inverno, que a força de onda ela chega quase a 10.000 watts por metro. E de novo, essa região fica bem protegida, essa região que é voltada para o continente. Então, aqui é a região do Portinho, né, essa parte mais aqui, que, se não me engano, a Natasha tinha falado que tem bastante... Os barcos param bastante por aqui, né? Então, realmente é uma região bem mais protegida e bem fraquinha a força de onda. Para finalizar esse trabalho, eu trouxe de novo a figura da distribuição anual, que ficou só um pouco maior, assim, para dar para ver melhor. Então, anualmente, as conclusões são essas. A gente vê que na face voltada para o mar aberto, né, a gente tem uma força de onda maior. A gente tem uma pequena baiazinha aqui que tem um pouquinho menos de força de onda do que o entorno, mas ainda assim é uma força de onda alta. A região aqui do saco do funil, então, tem essa variação também, que é uma onda que varia de 2.000 a 4.000 watts por metro, mas nessa região mais interna a gente tem essa onda bem baixinha, de no máximo 1.000.
e essa região mais sudoeste da ilha que tem um pouquinho de acúmulo de energia, e o restante, no geral, bem fraca, né? Bem baixinha essa energia de onda. E aí no trabalho, né, no trabalho que foi publicado, a gente estabeleceu algumas relações com a biota, porque a gente vê muito artigo que relaciona a força de onda com estabelecimento de comunidades bentônicas, então isso acaba influenciando na distribuição dos organismos, nas adaptações deles para viverem. Então a gente viu que nas regiões mais protegidas, né, que são essas regiões mais para cá, na região do Saco do Funil, essa região voltada para o continente ali, para São Sebastião, a gente vê formações calcárias que são mais frágeis, né, e as estruturas não calcárias no mar aberto, voltada no mar aberto, que é essa região mais energética. E a gente espera que esse trabalho, né, possa subsidiar outros achados de oceanografia biológica, né, de organismos, então possa explicar por que tem algum tipo de espécie numa região da ilha e em outra não. A gente também espera que possa contribuir para a gestão da ilha, né, inclusive carta de sensibilidade ao óleo também, porque pode ajudar em regiões que o óleo que a onda vai conseguir limpar esse óleo naturalmente, ou lugares em que a onda não vai conseguir ter essa força para limpar ali, vai precisar de gente para ir depurar o ambiente, né? E muitas outras aplicações aí que eu espero que a gente possa ter contribuído com esse trabalho. E muito obrigado. Muito legal, Leonardo, a gente saber sobre essa parte de movimentação das ondas, né, para nós condutores é muito importante, até para a gente poder falar para os visitantes, né, se vai ser bom, como é que vai ser aquela visita lá em Alcatrazes, e por que a gente não vai em algum lugar, não vai no funil ou não vai no farol, de acordo com o tempo e com as estações do ano, né? Sim. Muito, muito enriquecedor, assim. E é legal a gente ver essa como que diz? Essa comparação também, comparação não, mas com a fauna, né? A gente encontra em alguns lugares ou não, tipo, essa diversidade em alguns lugares ou não. Sim. Muito legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o Kellen. Obrigado, gente, pelos parabéns. Então, a gente, se não me engano, acho que tem até trabalhos que mostram que os corais gostam de assentar em lugares mais calmos também, dependendo da região, eu não sei. Mas esse era o intuito mesmo de quem pudesse, de quem trabalhar agora, né, futuramente com essas pesquisas de biodiversidade, possa ter uma base biótica, né, também. Sim, e até a relação com as correntes de lixo que a gente vê, né, o porquê que fica em alguns lugares que a gente vê no costão, o porquê tem mais lixo em alguns lugares e não. Dá pra gente estudar todas essas partes assim. A Adriana tá aqui perguntando se tem menos coral do lado de fora. Então, o que eu já vi de coral-sol, pelo que eu saiba, é toda na face voltada para o continente, e tem alguns no Saco do Funil, que coincidiria com as regiões menos energéticas, né? Mas não sei como é que tá. O que eu vi foi num relatório do ICMBio, que foi acho que de 2017, eu não sei se... Assim, na parte do funil e toda a área do Portinho e Ezek, que são do lado de dentro, né, tá? Tem coral-sol em todos os lugares. No farol tem coral-sol também, e algumas regiões a gente não consegue mergulhar muito do lado de fora. Mas aquela parte
e do oratório ali, da parte da ESEC do lado de fora, também tem coral-sol. A Kellen acho que pode falar um pouco melhor, que ela mergulhou mais lá do que eu. Então, Eita, caiu. Isso aí. Tem uma pergunta aqui do Vitor, você tá vendo? Isso aí. Então, eu fiz essa propagação, ali pegou, mas a gente não tem uma batimetria muito. Isso eu até esqueci de falar. Eu usei a carta náutica da Marinha, né? A 23.100, que é da região, só que ele tem pontos bem espaçados, né? De batimetria. A gente não, até agora, pelo menos, não que tenha sido divulgado, alguma coisa assim que eu tenha acesso. Tem alguma batimetria ali em volta da região bem menos espaçada, né? Então, não acabou que os parcéis que tem lá a gente não conseguiu, não dá para tirar nenhuma conclusão assim, porque não é muito, a profundidade ali não tá muito bem estimada e tudo mais. Eu acabei não pegando essa parte, foi mais em volta da ilha. Não sei. Então, e aí com relação à distribuição dos corais, eu estava falando do coral cérebro, né, que coincide bastante as maiores concentrações com esses lugares de menor energia, né. Legal. O coral sol, infelizmente, ele é mais resistente. Mas também coincide bastante com aquela baiazinha do lado de fora, né, na parte exposta. E é realmente o lugar que a gente encontra mais aí de fora. Essa parte aqui, né? Essa que tá em laranja. Isso. Mas muito bacana, acho que dá uma perspectiva pra gente diferente, né? Que a gente não tem essa perspectiva tão abiótica, assim, é mais biológica. Sim. Bem interessante. Ô, Karen, acho que você vai poder saber responder a outra pergunta aqui do Vitor. Você chegou a ver aí nas mensagens? Não. Ele está perguntando sobre as ondas que quebram no parcéis. Que pelo que ele colocou assim, pelo que eu fiquei sabendo, há alguns anos quebra mais com ondulação de sudoeste. Então, as ondas dos parcéis, eu acho que tem muito a ver não só com a direção, mas também com maré e comprimento de onda, né? Que às vezes você tem uma maré alta, quebra menos, você tem uma maré baixa, quebra mais. Enfim, tem o comprimento de onda também, que às vezes o mar está parado, relativamente parado, mas a gente vê quebrando em cima dos parcéis. Não sou uma especialista em ondas, mas é o que a gente vê. Os parcéis estão nesses pontos mais escuros aqui, ó. Isso. E não deu pra, assim, não ficava muito, acho que não tava muito certo, assim, não sei, porque acho que a profundidade, não, é que assim, a profundidade não tá muito bem estimada, então fica uma coisa meio difícil de... É que eu acho que tem bastante a ver também com a maré, né? Porque como eles são relativamente rasos, 5 metros mais ou menos, se a maré está baixa você tem uma influência, se a maré está alta você tem outra influência. E aí a gente tem também nessas regiões uma confusão ali onde tem a interferência da ilha, né? Porque a interferência da ilha ela muda também todo o padrão normal, né? Se é que tem um padrão normal aí. Sim. Mas e também não tem muita... As ondas de sudoeste, elas não... É mais onda de sul, sudeste e leste, né? Sudoeste é muito pouquinho e muito nos eventos bem extremos. Quando a gente vê, assim, são as ondas bem atípicas, né? Essa é uma informação nova pra gente também, que a gente sempre trabalhava com sudoeste, né? Pouco que a gente achava que era de sul.
Mas é o contrário também, que é bem interessante. Acho que muda, inclusive, o nosso planejamento para manejo do coral, que a gente trabalha muito em cima das ondas. Não só da maré, mas também da direção, né? Tem umas que não viabilizam o nosso trabalho. Mais alguém, gente, querendo fazer pergunta? Aproveita agora. Aproveita que vai cair em 5 minutos. Mas se cair, eu já mandei o link novo aqui. O que eu gostaria de saber se tem um link para a gente conhecer o trabalho. Isso, o Eduardo acabou de enviar. Ah, legal. Muito obrigado. Leonardo. Oi. Tudo bem? Tudo. Você continua trabalhando com isso, você está fazendo mestrado agora, né? Isso. Agora parece que você ampliou sua área de estudo? Isso, agora eu faço no litoral de São Paulo inteiro. Então você tem dados para todas as ilhas? Então, eu para todas as ilhas, a gente teria que ter todos os... Poderia ter, sim. Eu não comecei a rodar esse modelo local ainda. Poderia considerar. Tá, mas aí, o produto do seu mestrado vai ser um mapeamento para a área marinha do estado inteiro? Mas seria mais para o litoral de praias, né? A parte do litoral mesmo. Ah, tá. Legal. Obrigado. Legal, se a gente tiver, depois que você terminar esse mestrado, vai ficar bem legal, né? Que você vai ter uma coisa bem ampla, assim. A gente consegue ter uma visão, assim, não só de Alcatraz, mas de tudo o que acontece aqui no litoral. Sim. Bem bacana. É uma coisa que é um trabalho que é diferente, né, pra gente, que a gente vive falando de fauna e flora e tal, e agora, assim, é um mundo desconhecido, assim. Não sei se para todo mundo, mas para mim, pelo menos é. Bacana. Mais alguma pergunta, gente? E você vem para Alcatraz? Você fez? Então, eu tava falando que eu nunca fui. Nunca fui, fiz o trabalho lá, mas eu nunca fui. Você vai conhecer pessoalmente, ó. Eu queria. Mas, assim, pra gente é impressionante ver que são dados de satélite, né, pelo que eu entendi. Então, os dados de entrada foram de satélite e esses aqui eu usei um modelo regional, né, para propagar, e daí foi com dado de satélite, dado de satélite na entrada e aí a saída desse outro modelo que eu usei. Mas é bem, bem interessante, a gente vê que realmente coincide com a realidade. Muito bom. Obrigada, Leonardo. Eu acho que pela sua disposição de apresentar o trabalho para nós, ficamos muito gratos. Como a Mayra falou, é uma área que todos nós temos pouquíssimo conhecimento, né? Então, a maioria das nossas palestras sempre foi na biológicas, pouca coisa na física. E eu acho que entender o físico é o segredo para começar a entender os padrões de distribuição biológica, né? Sim, muito importante. E para os condutores é mais uma informação que eles têm, eu acho que para guiar o trabalho, né, para planejar as saídas de campo, planejar as saídas ao longo dos meses aí, né, que está bem detalhado. Sim. Janeiro e fevereiro é o mês, maio e julho não. Maio e julho melhor não. Ainda bem que no janeiro e fevereiro é verão, né, pelo menos. E isso é importante principalmente para as visitas particulares, né? Que na hora que os condutores têm a chance de vender o passeio, eles podem ofertar uma época melhor ou uma época pior, né?
Sim. Acho que fica mais confortável para todo mundo. Sim. Bom, era isso, era só para agradecer. Obrigado também. Eu tenho uma honra de ter vocês, alunos do IO, ajudando a gente desde o plano de manejo. E eu acho que, assim, a parte dos dados oceanográficos que a gente sabe é graças aos alunos do IO. Na próxima semana vai ter a palestra da Natasha com dados básicos, que é super importante também. Sim. Eu tenho a agradecer o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado. O Munir falando que acha legal estudar a possibilidade de surf. O problema é que quando tá com possibilidade de surf lá, a gente não consegue ficar, né? Porque tá tão ruim. É só pros bravos, pros fortes. Então, a propósito, eu gostaria de resgatar. Nós encaminhamos um pedido junto à Marinha para poder ter autorização para iniciar um piloto que iria fazer incursões até Alcatrazes em dias de ondas grandes. E a gente ficou a ver navios, porque a Marinha não nos retornou, encaminhou para o Rio de Janeiro, depois de muito tempo falou que o setor de engenharia do Rio de Janeiro ia avaliar a nossa proposta, então até queria pedir para a Kellen e a Poena também, para a gente tentar ver em qual mesa, quem sentou em cima dessa proposta, porque realmente é triste você encaminhar uma proposta e ser ignorado ou ser, enfim, alguém está empurrando com a barriga ou sentou em cima desse projetinho e até hoje a gente aprovou isso no âmbito do conselho, né? Então seria oportuno mesmo a gente retomar isso, né? Acho que a gente está com uma conversa boa agora com a Marinha, Frede, o comandante Adriano, e talvez a gente ressubmeter, né? Eu converso com ele. Legal, agradeço, Kellen, porque a gente... Porque da nossa parte já está autorizado, né? Mas como é uma questão de uma atividade que teoricamente envolve risco, porque precisa ter onda... Mas acho que a gente pode considerar que tem ali uma condição de abrigo próxima também, né? Sim, mas a gente colocou exatamente nessa perspectiva de se desenvolver uma nova frente de turismo, um turismo inclusive que seria direcionado para experts no esporte, alguma coisa, a gente com algum critério, enfim... inclusive aí o Munir provocou, o Munir é um grande fotógrafo dessa área de surf, tem décadas de experiência, eu tenho certeza que seria algo bastante interessante e uma nova frente de criativa para essa estratégia que foi traçada lá atrás, né, do bom uso para o arquipélago e para a sua manutenção e... Enfim, a gente discutiu isso no conselho, né? Foi aprovado. Vamos retomar assim, Kelly, eu te agradeço. Legal, obrigado, Munir, que deu a provocada aí. Eu estava querendo falar aqui, mas estava achando que estava um pouco fora de contexto. Não é nada. Contexto de ondas. Lógico, né? Aproveito para parabenizar a pesquisa, bacana. Acho que toda informação... precede a ação e é de fundamental importância para a gente poder caminhar com segurança e tranquilidade, né, em que pese riscos inerentes, mas isso tudo faz parte. Sim. E acho que esse pessoal que você citou, os caras surfam ondas gigantes, né, então já estão preparados para esse tipo de... A gente passou um perrengue, acho que a Mayra não estava, quem estava é a Silvia e os marinheiros. Foi exatamente com uma onda dessa, e o Apoena, no sudoeste. Que a onda veio, o pessoal estava fazendo fiscalização à noite, a onda veio e quebrou em cima do barco. Nossa. Ai. Então, assim, é bom a gente entender também esses padrões, né, para a nossa própria segurança, porque... Você está em cima do parcel, não é uma região que é óbvia de se quebrar ondas, né?
A gente tem ali uma condição muito particular. Com certeza esses dados, esse estudo, a metodologia pode nos favorecer até para embasar um pouco a proposta, porque a gente colocou, foi algo bem simples, mais no sentido de se adquirir uma autorização para a gente começar. Aliás, a ideia era que a partir dessas visitas a gente pudesse traçar, com base em alguma metodologia, traçar uns parâmetros, né? Olha, a gente foi 20 vezes, nas 20 vezes que nós fomos, aconteceu isso assim, assim, assado, mas ficamos a ver navios da Marinha. Não, eu acho que a gente pode retomar essa conversa com a Marinha, pelo menos assim, nos últimos eventos que a gente conversou com eles foram bem receptivos à questão da autorização, né? Tem saído relativamente rápido também. Então... Legal, que bom saber. E o meu conhecimento empírico ao longo de algumas décadas de surf, eu achei até um pouco assim modesta os números apresentados pelo pesquisador, porque o nosso litoral aqui ele acaba recebendo uma ondulação bastante intensa. Sim. Mas é isso, esses dados são importantes porque a gente tem que... confiar na metodologia, e a gente tem, você sabe que papo de surfista, como é que tá o tamanho? É meio metro, meio metrinho, meio metrão, 1 metro, 1 metrinho, 1 metrão, a partir daí toda e qualquer informação fica mais comprometida, mas é isso, queremos unir aí as energias e os esforços para a gente ter o melhor resultado possível e abrir mais uma frente, né, Kelly? Porque essa luta é antiga. O bom uso substituiu o mau uso, o monitoramento ser feito pelos usuários e que se apropriam do patrimônio junto com a gestão. Essa é a nossa velha luta e que já ganhou muito espaço e está exitosa, né? Se eu só fazer um comentário, desses valores, né, é uma média, né? Então tem alguns cenários, né, se você olhar individual, que tem alguns valores bem altos mesmo, de, sei lá, 50 mil, mas como a gente faz a média para todos os pontos, para todo entorno, fica esse 20 mil, 12 mil, porque é uma média, mas se você pegar um evento assim, episódico mesmo, pode chegar, tem valores mais altos mesmo. Mas é muito interessante, porque esse dado, a gente, de forma empírica, bate muita coisa, né? Porque as maiores ondulações vêm de sudoeste, com períodos maiores, as de sudeste já vêm, às vezes menores, mas com um período mais alto. Sim. E, enfim, aquela história do verão. O outono é o grande campeão de ondulação, graças a Deus a gente ama o outono, água quente, onda grande, é tudo de bom. Quem mergulha também gosta da água quente, não da onda grande. Sempre, né? Sempre. E eu acho que, assim, uma coisa legal é que a gente conseguiu agora, ontem, né, Mayra? A instalação da Poita 18 lá no Saco do Funil. Então, é uma poita que dá abrigo também para essas entradas de sudoeste, né? Uma poita relativamente grande e que eu acho que pode servir de base de apoio para essa operação aí desses caras que gostam de desafio. Pô, show, bora lá. Legal, muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu muito, obrigado, viu? Valeu. Fredê, eu te dou uma resposta. Vou falar com ele e te dou uma resposta. Show. Obrigado, Kelly. Eu já estava para te falar isso, mas hoje nada mais oportuno para resgatar essa discussão hoje. Obrigado. Tá bom. A gente leva o Leonardo para surfar lá também. Quero. Não surfei, mas vamos ver. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Obrigadão. Tchau.